que se deve, como você explica essa questão de alguns jogos o Bahia não encarar a partida talvez com tanta seriedade como outra, e outros ser como hoje que, enfim, venceu? Quando você vem fazer uma entrevista, independente do jogo, você faz com a mesma seriedade todas? Como vocês puderam ver, o bicho pegou na coletiva de Rogério Ceni. Vamos lá, meu povo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. A nossa meta é bater 3.000 inscritos, então eu conto com vocês para a gente chegar a esse objetivo. Hoje, nesse vídeo, vamos fazer um react sobre essa coletiva de Rogério Ceni, que eu adoro, adoro coletiva sim, porque é uma coletiva que, de uma certa forma, mexe bastante. Eu não gosto de coletiva que tem muito puxa-saco, que tem muito baba-ovo. Eu gosto de coletiva que tenham pessoas que questionem Rogério Ceni, que venham com mensagens que mexam com o Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério Ceni aqui no Bahia, ele é muito, sabe? Ele é muito montado nas coletivas. Eu acho que os repórteres evitam falar certos assuntos. E eu gostei de alguns assuntos e eu vou trazer aqui para vocês e vou fazer um react super legal. Peço encarecidamente, deixa esse like, ativa o sininho e vamos que vamos. Grande abraço. Podemos dizer que também isso, de você mudar esse esquema, porque é uma característica diferente do Cauli para do Ademir, faz também com que o time tenha voltado a jogar bem, como aconteceu no dia de hoje, e você acabar quebrando esse tabu, não sei quanto te incomodava, mas quebrar esse tabu de vencer o São Paulo como treinador pela primeira vez? Veja, o Ademir ficou fora durante muito tempo, né? Os primeiros minutos que ele teve disponíveis pra gente foi, e logicamente que influencia você ter o Ademir com condições ou não, ele influencia. Quando você entra com o Ademir Pulga, e mais um 9, né, você entra no limite da tua parte ofensiva. Nós não temos, por exemplo, um outro jogador com características, com velocidade, o Kaique um pouco diferente, não é o que ele mais gosta, mas pode jogar um pouco aberto, aí você vem mais para um Juan Pablo, por exemplo, na hora de substituir um Pulga, né, um jogador de velocidade, lado de campo. Tem jogos que se encaixam melhor dessa maneira, tem jogos que às vezes a gente dá liberdade para o lateral subir, e eu gosto bastante dos dois pontas quando a gente tem 1 para 1, consegue criar bastante pelo centro e botar eles em condições de igualdade. Hoje nós jogamos bem, eu acho que eu vejo, por exemplo, o Inter um time fora de casa, contra o Inter, em tese é um time que já está mais pronto, mais experiente, com menos lesões, menos jovens, então dá muito mais trabalho, independente de quem seja o escolhido. A entrada de Kaique, que não é um jogador tão convencional, fez uma diferença enorme no Bahia, né? A preferência de manter Cauli, talvez não entrando naquela posição, fez uma diferença enorme. Porque Kaique entra e Kaique transforma o jogo. Essa é a verdade. E aí a gente fica com aquele negócio no pensamento, porra, por que demorou tanto para fazer essa mudança em geral? Mas vamos lá. Segunda partida coletiva. Se tivesse em campo, poderiam fazer bastante diferença. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Eu queria voltar um pouco na questão tática e voltar um pouco no tempo. Everton Ribeiro foi, desde o ano passado, um dos caras que mais desarmou pelo Bahia. Desarmou. Ladrão de bola. E hoje a gente vinha jogando com 3-8, com o Everton fazendo essa função, roubando ainda muitas bolas, com o Jean, Caio e o Cauli. A minha pergunta, ela não tem a ver com o jogo de hoje, eu peço perdão a respeito disso, mas eu queria saber se não haveria como jogar com o Jean, Everton e o próprio Caio, e colocar o Acevedo para fazer essa sustentação, para dar um pouco mais de força a esse meio campo e liberar um pouco esse jogador de criação. Se pode, claro que tudo pode, né? A escalação permite tudo, né? Você fala de jogar com o Acevedo como primeiro. Eu acho, assim, o que eu vejo de futebol, tá? Eu entendo as opiniões e tudo. Eu acho que o Caio faz como ninguém a construção de jogo. De primeiro homem vindo construir. Se você disser que o Acevedo marca melhor que o Caio, pô, concordo 100% com você. Aí você tem que escolher o que você quer pro teu time. Pode jogar Acevedo e Caio juntos? Podem, claro. Se você jogar num sistema diferente, um 4-2-3-1, um 2 pontas bem abertos, um 10, um 9, com esses dois caras, um fazendo cobertura de um lado, o outro fazendo cobertura de outro, eu acho que você pode. Eu acho que nós, assim, em tese, nós jogamos sempre para o Everton, para jogar como ele jogava no Flamengo comigo, por exemplo, fora, acompanhando, fazendo aquele corredor de fora, vindo jogar de fora para dentro, para ele é mais difícil hoje. Ele, enquanto tá por dentro, reduz os espaços para ele. Ele volta para marcar, volta. Mas volta numa direção, joga muito próximo, as linhas jogam muito próximo, tanto no ataque quanto na defesa. Esse sistema com 3 jogadores de meio, ele é muito em função do Everton. É muito em função de ter o Everton aqui. Se não tivesse o Everton, sim, poderíamos jogar com 2 pontos, mas teríamos que ter aí mais pontas para poder trocar durante o jogo. Então, assim, o sistema de marcação nosso é bom, acho que a gente sofre menos gols do que no ano passado. Estamos devendo na parte ofensiva criamos muito, eu acho que, de novo, mais uma vez, criamos muito. Estamos devendo empurrar a bola para dentro. Agora, para jogar Nico, Caio, Everton e Cauli, foi isso? Everton e Jean, qual deles iria por fora dentro do sistema que a gente joga? É muito complicado para você, Rogério, pensar de uma forma um pouco diferente, sabe? Eu acho que... Caramba, Rogério, você é campeão baiano, você tá em 5º lugar. Você chegou à fase de grupos da Libertadores e por um detalhe, na minha concepção, por um detalhe, quando você olha no âmbito geral, você não está classificado, né?
Copa do Brasil também. Mas eu sinto, Rogério, que assim, até por sua carreira, até pela... Eu sinto que você é muito preso nos detalhes, sabe? Eu sou um simples, um leigo, torcedor, né? Mas eu percebo, um pouco que eu percebo é o seguinte. Rogério, ele tem uma característica que me incomoda e deve incomodar uma parte da torcida, que é o seguinte. Não existe uma vontade de, assim, buscar uma alternativa, Rogério. Então eu vejo muito você preso ali naquele sistema, né? Como você mesmo falou, você tem um sistema e para colocar Everton, tal. O que eu percebo é que você pode começar com o sistema no 4-4-3, pode pensar, né? Pô, o ano passado a gente testou esse sistema e não deu certo, né? Com 2 atacantes, né? E o próprio William José, enfim. Mas eu percebo, Rogério, que vai chegar um determinado... Por exemplo, teve essas oportunidades agora na Libertadores e vai chegar um determinado momento, quando a gente vai pegar adversários complicados, como o Red Bull, o próprio Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras a gente já enfrentou nesse primeiro turno, mas ainda vão vir adversários complicados, que você vai ter que pensar em coisas diferentes durante o jogo, sabe? Então, vale a pena você cair na real em relação a isso também. A possibilidade de ter o próprio Nico ali fazendo esse primeiro volante. Eu percebo que quando o time joga com Caio Alexandre, apesar dessa questão de dar uma dinâmica muito ampla, eu percebo que com o Nico o time fica muito mais estruturado, sabe? Ontem, apesar do triunfo, claramente o Bahia foi muito superior. Eu percebi que teve alguns momentos que o São Paulo ofereceu muito perigo para o Bahia, né? Justamente por o Bahia não ter um sistema, um volante tão forte, tão raçudo, tão aguerrido, né? E isso também não está relacionado só a essa partida, está relacionado a outras partidas também. Então cabe essa reflexão. Porra, será que a gente não consegue, por exemplo, colocar Cauli novamente no lugar de Everton Ribeiro? Será que não cabe uma alternativa durante o jogo? Mudar esse 4-4-2, sabe? Será que precisa estar engessado sempre nos mesmos jogadores? Fica esse raciocínio, tá bom? E... Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Eu gostaria de saber de você a sua opinião assim, sobre a atuação de William José hoje, que eu percebi ali no primeiro tempo, saindo um pouco mais da pequena área para ser opção e buscar o jogo. E no primeiro tempo foi o jogador que criou as principais chances do Bahia, uma bola parada, na sequência também na grande área. Voltou pro segundo tempo e ele estava na sua área de ofício, dentro da grande área, fez o gol de cabeça e depois de pênalti. Sim. Aí eu gostaria de saber de você o que você achou da atuação do atleta. Achei que ele jogou muito bem, não só pelo... Boa noite, Rodrigo Ferreira, canal Agora Central do Bahia. Hoje a minha pergunta é sobre mais o comportamento do clube. Do clube? Em campo, do time em campo. Alguns jogos temos visto que o Bahia entra numa rotação baixa, muitas vezes parecendo até que é início de temporada, um jogo de início de temporada. E outros, como hoje, joga pra cima, joga buscando triunfo e tudo mais. O que se deve, como você explica essa questão de alguns jogos o Bahia não encarar a partida talvez com tanta seriedade como outra, e outros ser como hoje que, enfim, venceu? Quando você vem fazer uma entrevista, independente do jogo, você faz com a mesma seriedade todas? Sim. Nós também trabalhamos com a mesma seriedade em todos os jogos. É que às vezes o adversário, ele se impõe contra você. Existe um adversário que tem uma estratégia também de jogo. A gente não entra num jogo achando que esse é importante, o outro não é. Agora, é um time que trabalha bem a bola e às vezes dá uma impressão de ser um time lento. Hoje, confesso que jogou numa rotação mais alta até do que outros jogos. Mas, porém, contra o Grêmio, nós fizemos um belíssimo jogo, um belíssimo primeiro tempo também. Tivemos todas as oportunidades como hoje, né? E a bola não entrou. Quando entra a bola, a gente tende a ver coisas mais... Quando você ganha o jogo, a gente tende a fazer uma análise... tudo colocando... E quando perde o jogo, às vezes você joga bem e não tem essa mesma análise. O Internacional. Cara, o Internacional lá é um time bom, né? É um time difícil, que dificultou pra gente. Nós não conseguimos chegar tanto... Então, gente, é sobre isso, né? Eu acho que Rogério Ceni, eu gosto muito, né, de algumas coletivas que Rogério Ceni é confrontado. E essa foi uma dessas coletivas. Rogério Ceni foi confrontado. Rogério Ceni mostraram para Rogério ali que, tipo, mesmo no triunfo, mesmo o time vencendo ok, né? Eu acho que isso é importante. Não podemos deixar ele, de uma certa forma, de se sentir, ele tá acomodado.
ele estava acomodado muito nas coletivas e tal. Eu acho que é importante você questionar, você bater de frente, você mostrar que existem soluções, como foi a pergunta do nosso querido João. Essa pergunta também foi muito boa, eu até tenho que dar uma olhadinha depois. E é isso, né? Cabe os jornalistas, cabem as pessoas que estão ali ter mais, sabe, atrito com o Rogério. Não desrespeitar, sabe, não menosprezar, mas ter mais atrito, sabe? Perguntar coisas que ele vai sair do conforto. Porque o torcedor quer saber também. O torcedor se incomodou na quarta-feira, sabe? O torcedor fez a parte dele indo pra Fonte Nova, mas é uma característica do torcedor do Bahia. A gente não deixa o time na mão. Mas, muitas vezes, eu percebo que o Bahia deixa a torcida na mão, né? E, assim, eu fico muito feliz pelo triunfo, mas cabe essa reflexãozinha, tá certo? Então é isso, minha família. Grande abraço. Deixa esse like. Muito obrigado. Valeu!